O capítulo 14 do segundo livro dos Reis trata sobre o reinado de Amazias, rei de Judá, e além do reinado de Jeroboão, rei de Israel. Então vamos lá. No segundo ano do reinado de Joás, Eita, vai cair aqui. Nossa. Peraí. Acho que agora aguenta. Aí. Aguenta. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho, mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Amazias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Azarias, na verdade. Vou repetir isso aqui. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Bom, então essa é a primeira história do capítulo 14, o reinado de Amazias, rei de Judá. A segunda história contida neste capítulo trata sobre o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efra. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo, não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel do debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Iaúde, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel, seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Bom, então, estas foram as duas histórias contidas no capítulo 14 do segundo livro dos reis, ou seja, o reinado de Amazias, rei de Judá, e o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No próximo vídeo, capítulo 15, que trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, entre outros reis de Israel também. Bom, eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já cumpri isso para os seguintes livros, os primeiros livros da Bíblia, né?
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos reis, e atualmente estou no segundo livro dos reis. E também já gravei Apocalipse, né? Porque senão ia demorar muito para chegar nesse livro tão importante. Antes que chegue mesmo o Apocalipse, né? Beleza? Capítulo 15 é o próximo, o capítulo 13 foi o anterior. Vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 14 do segundo livro dos reis trata sobre o reinado de Amazias, rei de Judá, e além do reinado de Jeroboão, rei de Israel. Então vamos lá. No segundo ano do reinado de Joás, Eita, vai cair aqui. Nossa. Pera aí. Acho que agora aguenta. Aí. Aguenta. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho, mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Amazias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Azarias, na verdade. Vou repetir isso aqui. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem conquistou e reconstruiu a cidade de Elat para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Bom, então essa é a primeira história do capítulo 14, o reinado de Amazias, rei de Judá. A segunda história contida neste capítulo trata sobre o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efra. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo, não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel do debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Iaúde, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel, seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Bom, então, esta foram as duas histórias contidas no capítulo 14 do segundo livro dos reis, ou seja, o reinado de Amazias, rei de Judá, e o reinado de Jeroboão, rei de Israel.
no próximo vídeo, capítulo 15, que trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, entre outros reis de Israel também. Bom, eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já cumpri isso para os seguintes livros, os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos reis, e atualmente estou no segundo livro dos reis. E também já gravei Apocalipse, né? Porque senão ia demorar muito para chegar nesse livro tão importante. Antes que chegue mesmo o Apocalipse, né? Beleza? Capítulo 15 é o próximo, capítulo 13 foi o anterior. Vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 14 do segundo livro dos reis trata sobre o reinado de Amazias, rei de Judá, e além do reinado de Jeroboão, rei de Israel. Então vamos lá. No segundo ano do reinado de Joás, Eita, vai cair aqui. Nossa. Pera aí. Acho que agora aguenta. Aí. Aguenta. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho, mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Joás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Amazias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Azarias, na verdade. Vou repetir isso aqui. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Bom, então essa é a primeira história do capítulo 14, o reinado de Amazias, rei de Judá. A segunda história contida neste capítulo trata sobre o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efra. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo, não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel do debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Iaúde, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel.
Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Bom, então estas foram as duas histórias contidas no capítulo 14 do segundo livro dos reis, ou seja, o reinado de Amazias, rei de Judá, e o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No próximo vídeo, capítulo 15, que trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, entre outros reis de Israel também. Bom, eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já cumpri isso para os seguintes livros, os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos reis, e atualmente estou no segundo livro dos reis. E também já gravei Apocalipse, né? Porque senão ia demorar muito para chegar nesse livro tão importante. Antes que chegue mesmo o Apocalipse, né? Beleza? Capítulo 15 é o próximo, capítulo 13 foi o anterior. Vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 14 do segundo livro dos reis trata sobre o reinado de Amazias, rei de Judá, e além do reinado de Jeroboão, rei de Israel. Então vamos lá. No segundo ano do reinado de Joás, Eita, vai cair aqui. Nossa. Peraí. Acho que agora aguenta. Vem. Aguenta. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho, mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Joás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Amazias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Azarias, na verdade. Vou repetir isso aqui, ó. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem conquistou e reconstruiu a cidade de Elat para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Bom, então essa é a primeira história do capítulo 14, o reinado de Amazias, rei de Judá. A segunda história contida neste capítulo trata sobre o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo, não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel do debaixo do céu,
Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Iaúde, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Bom, então esta foram as duas histórias contidas no capítulo 14 do segundo livro dos reis, ou seja, o reinado de Amazias, rei de Judá, e o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No próximo vídeo, capítulo 15, que trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, entre outros reis de Israel também. Bom, eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já cumpri isso para os seguintes livros, os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos reis, e atualmente estou no segundo livro dos reis. E também já gravei Apocalipse, né? Porque senão ia demorar muito para chegar nesse livro tão importante. Antes que chegue mesmo o Apocalipse, né? Beleza? Capítulo 15 é o próximo, capítulo 13 foi o anterior. Vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 14 do segundo livro dos reis trata sobre o reinado de Amazias, rei de Judá, e além do reinado de Jeroboão, rei de Israel. Então vamos lá. No segundo ano do reinado de Joás, Eita, vai cair aqui. Nossa. Pera aí. Acho que agora aguenta. Aí. Aguenta. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho, mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Amazias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Azarias, na verdade. Vou repetir isso aqui, ó. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem conquistou e reconstruiu a cidade de Elat para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Bom, então essa é a primeira história do capítulo 14, o reinado de Amazias, rei de Judá. A segunda história contida neste capítulo trata sobre o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar de Arabá,
conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo, não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel do debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Iaúde, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel, seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Bom, então esta foram as duas histórias contidas no capítulo 14 do segundo livro dos reis, ou seja, o reinado de Amazias, rei de Judá, e o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No próximo vídeo, capítulo 15, que trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, entre outros reis de Israel também. Bom, eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já cumpri isso para os seguintes livros, os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos reis, e atualmente estou no segundo livro dos reis. E também já gravei Apocalipse, né? Porque senão ia demorar muito para chegar nesse livro tão importante. Antes que chegue mesmo o Apocalipse, né? Beleza? Capítulo 15 é o próximo, capítulo 13 foi o anterior. Vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 14 do segundo livro dos reis trata sobre o reinado de Amazias, rei de Judá, e além do reinado de Jeroboão, rei de Israel. Então vamos lá. No segundo ano do reinado de Joás, Eita, vai cair aqui. Nossa. Pera aí. Acho que agora aguenta. Aí. Aguenta. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho, mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Amazias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Azarias, na verdade. Vou repetir isso aqui. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Bom, então essa é a primeira história do capítulo 14, o reinado de Amazias, rei de Judá. A segunda história contida neste capítulo trata sobre o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás,
rei de Judá. Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo, não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel do debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Iaúde, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel, seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Bom, então, esta foram as duas histórias contidas no capítulo 14 do segundo livro dos reis, ou seja, o reinado de Amazias, rei de Judá, e o reinado de Jeroboão, rei de Israel. No próximo vídeo, capítulo 15, que trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, entre outros reis de Israel também. Bom, eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já cumpri isso para os seguintes livros, os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos reis, e atualmente estou no segundo livro dos reis. E também já gravei Apocalipse, né? Porque senão ia demorar muito para chegar nesse livro tão importante. Antes que chegue mesmo o Apocalipse, né? Beleza? Capítulo 15 é o próximo, capítulo 13 foi o anterior. Vou deixar aqui no final. Valeu!